E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, agora falando sobre o resumo da janela de transferências. Eu tinha feito uma live com vocês terça-feira, falando um pouquinho sobre o Deadline Day, né, as transferências e tudo mais, de uma maneira geral. Agora, como estão vendo aqui na tela da TV, alguns dos principais reforços: Cristiano Ronaldo, que está aqui, tem o próprio Christian Romero, o Danny Ings, o Lukaku e o Joaquim Henderson. Basicamente, pessoal, essa janela de transferências foi muito impactante para os times, em especial o Manchester United, que repatriou o Cristiano Ronaldo, um jogador extra-classe, um dos maiores jogadores da história. Novamente, a Premier League, apesar da pandemia ter machucado bastante os times na última temporada, já que nessas os times estão tendo renda, como season tickets, etc., a Premier League conseguiu gastar bastante dinheiro. Os times, de maneira geral, né, investiram bem. O Arsenal foi o time que mais investiu mal, na minha opinião, né? E eu vou dar um resumo basicamente assim para vocês dessa janela e de tudo que aconteceu. Se a gente for pensar que o Arsenal gastou mais de 100 milhões de libras, eles investiram mal. Trouxeram jogadores que não estão prontos para estar num clube tão grande como o Arsenal. Mas isso também está muito atrelado à questão de não ter Champions League, né? Times que não estão em competições europeias têm mais dificuldade para contratar e o Arsenal está inserido nelas. Pensando em outros times, assim, Brighton fez uma boa janela, o Aston Villa fez uma boa janela, apesar de ter perdido o Grealish, né? Para mim, o melhor time que fez a janela foi o Manchester United. Foi um time que investiu bem, talvez tenha faltado um meio-campista no lugar do Fred, do Pogba, enfim. A gente não sabe como esses times acabaram investindo. Mas se for pensar que eles contrataram o Sancho, contrataram o Varane e o Cristiano Ronaldo mesmo, pô, foi muito bom. Assim, mas tiveram janelas bem ruins. O Arsenal não investiu bem, o Newcastle não investiu bem. Se for lembrar, se você pensar assim que o próprio Leicester precisava de um winger e não conseguiu, trouxe o Vestergaard para ser um volante de contenção, um zagueiro, né, para substituir o Fofana. Não foi uma boa janela não, eles precisavam de mais um meio campista. A gente não sabe o que vai acontecer com o Jude Hurry e com o Mendy, mas foi uma janela bem estranha se for pensar em relação a isso. O Newcastle foi muito mal, como eu falei, investiu muito pouco, apenas o Willock, que tem a questão financeira. O Norte contratou bastante, até achei interessante, tentando reforçar posições carentes, enfim. O Watford investiu bastante também, foi um time que acabou contratando, ou talvez tenha faltado um volante a mais, né? Eles tentaram o Bakar Camará e não conseguiram. Tentaram o Moore, que é um atacante do Cardiff, também não conseguiram êxito. Talvez o West Ham tenha faltado mais um lateral direito para o Kufal. Acho que do lado esquerdo também com o Masuaku e também com o Creswell. Trouxeram Alex Kral, que é da República Tcheca, ele é bom zagueiro, bom volante. Do meio para frente acho que não tinha muitas coisas, talvez um centroavante reserva com o Michael Antônio, que eles utilizam muito Bowen, né? Mas a janela do West Ham foi boa. Mas se você for pegar, assim, o próprio Crystal Palace, para mim, é uma janela muito boa, rejuvenesceu o elenco bastante, conseguiu trazer boas peças de qualidade e acho que tem tudo para fazer uma janela ainda melhor. O Palace, se não perder o Zaha em outros mercados, como na janela de inverno, na própria janela de verão do ano que vem. Para mim, quem investiu bem também foi o time do Southampton, com perdas do Vestergaard e perda do Danny Ings. Eles investiram bem, não gastaram tanto. Acho que foi bem interessante como eles se viraram, não fazendo loucuras. Foram na Championship, pegaram o Adam Armstrong, né? O Leeds acho que não se reforçou tão bem, acho que precisavam mais de um defensor e eles não conseguiram trazer esse atleta, e acho que era muito importante que eles trouxessem.
Enfim, eu acho que se a gente for buscar atletas que realmente precisam ser titulares, o Leeds talvez não tivesse essa condição. Mas eu creio, pelo menos para o setor defensivo, reservas para o Llorente, para o Cooper, são jogadores que têm certas dificuldades para defender, eles são suscetíveis a lesões também. E essas certas dificuldades para defender estão muito atreladas à questão de como o Bielsa joga, né? Um time que reforçou bem mesmo, quebrou o recorde de transferência, foi o próprio Burnley. Burnley trouxe o Max Cornet do Lyon. O Lyon trouxe um cara, perdeu um cara bom, assim. O Burnley realmente investiu no Nathan Collins, no Connor Roberts do Swansea, que é um reserva para o Matthew Lawton. Trouxeram também esse Nathan Collins, como eu falei, que é um bom jogador. Eu acho que eles tentaram mais um jogador do meio para frente, só que eles não conseguiram, que era o Ross Barkley por empréstimo, que seria uma adição muito boa. Mas acho que também os Clarks também sofreriam com a questão do financeira, porque o salário do Barkley não é tão barato. Então, o Burnley fez uma boa, o Chelsea trouxe apenas o Lukaku e o Bettinelli, mas acho que o Lukaku era o cara que realmente precisava, o Everton investiu bem pouco. Talvez faltasse mais um zagueiro, né? Não acho que tenha sido tão bom, um lateral reserva para o Coleman. Não acho que tenha sido uma das melhores janelas do Everton, só que tem a questão financeira. E a gente sabe que o Everton tem problemas financeiros, porque gastou demais em outras janelas e também não conseguiu trazer jogadores de impacto. De maneira geral, se você pega o Liverpool só trouxe o Konaté, eu acho que precisava de mais um meio-campista. Acho que um próprio lateral direito, embora o James Milner possa jogar por ali. Então, assim, a gente sabe que de maneira geral, a gente vê muitas coisas dentro de uma janela, né? O Manchester City só trouxe o Grealish para ser o grande reforço, e o United foi bem. E assim, do top 6, né? O Tottenham foi muito bem também, trouxe o Christian Romero, trouxe o próprio jogador, para mim, que é muito bom, que é volante, só que ele foi emprestado de volta para o Metro, foi o Sarr, né? O Tottenham fez muito bons movimentos na janela, pegou o Golini, que é um goleiro reserva. O Tottenham foi se moldando, né? Eles queriam a Adama Traoré, não conseguiram, acho que isso foi um grande problema pro Espírito Santo, que é um time que tem jogado em velocidade. Eu acho que, de maneira geral, assim, você pega assim, vamos lá, pegar o Leicester, né? Como eu falei, né? O Leicester é um time que tem jogado em velocidade, talvez precisasse de um winger para isso, de nível extra classe. O Lookman é um desses casos. Não que ele seja extra classe, mas ele tem alguma rapidez. Mas é questão financeira que a gente tem tanto falado. Então, esses 20 times que contrataram, né? O Burnley, o Brighton, para mim fez uma boa janela, trazendo o Cucurella, que o Solimati também era um cara que vinha sendo sacrificado como left wide midfielder, né? Que é um ala pela esquerda. Enfim, a gente vê times com algumas dificuldades de montagem de elenco, e soluções elas são encontradas em mercados alternativos, até em divisões inferiores, como fez o Norte, né? O Sargent, o Rashica, que são jogadores que vieram no Werder Bremen, da Bundesliga 2, já que o Werder Bremen foi rebaixado. E é isso, acho que é muito importante que os times que têm mais dificuldade de contratar jogadores de primeira linha busquem mercados alternativos, foi isso que eles fizeram. Se vocês perguntarem para mim, qual foi a melhor janela de transferências? Para mim, disparadamente foi a do Manchester. Para mim, uma nota 9.5. Assim. Mas a janela do Palace foi muito boa de rejuvenescer o elenco. A janela do Burnley foi muito boa. A janela próprio, querendo ou não, do Southampton foi boa dentro das dificuldades. Então, se você vê assim, como é que esses times podem montar? Eu acho que a montagem desses times ela vai de acordo com o que cada um precisa. Não é apenas para aumentar a quantidade de jogadores no elenco,
ou deixar o elenco superfaturado. São necessidades que os clubes se impõem. Se vocês perguntarem assim, por que o Arsenal fez uma janela tão ruim? O Arsenal fez uma janela ruim porque ele não reforçou o que ele precisava. Até tem especulações de que o Aurier possa vir de maneira livre. No entanto, o Arsenal precisaria de um lateral mais confiável, e que o Aurier é um jogador de muitos altos e baixos. Faltou mais um volante, mais um jogador para frente, né? Um jogador ali do lado esquerdo. E o Arsenal tem problemas. O Arsenal tem problemas e o principal deles está na beira do campo. O Chelsea fez uma boa janela. Everton uma janela mais ou menos. Enfim, desses times que a gente vê assim, o Manchester United fez a melhor janela, né? Agora na data FIFA tudo parado. Mas semana que vem a gente vai ter mais jogos de mais times, de todos os times, né, basicamente. E a gente vai ter várias emoções, né? Porque aí teremos até setembro, outubro teremos outra parada. Aí em novembro outra parada e a gente vai até o fim. Os clubes não podem mais contratar apenas em janeiro, dia 1º, que abre a janela de inverno, em que os clubes vão poder fazer isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receberem as notificações. E contem aí com a gente para mais coisas, mais conteúdos aí dentro do canal da Hat-Trickers, beleza? Fiquem bem, um forte abraço, fui!